Conta pra gente como foi o bastidor daquela negociação, lembrando que o Vasco estava atolado na zona de rebaixamento como lanterna e para muitos já estava dado como rebaixado mesmo. É uma das piores campanhas da história de um clube num turno. E o Vasco, por muito pouco, acabou não escapando na última rodada. E seu trabalho foi muito reconhecido, tanto que não houve nem discussão no teu nome, tanto interno, acredito eu, mas principalmente externo. Fala pra gente como foi esse bastidor da negociação para ser contratado pelo Vasco. E era meio arriscado assumir aquele rabo de foguete naquele momento. É verdade. A realidade é que tudo começou com uma conversa minha com o Romário. Falei, pô, baixo. Voltei, né? Eu tava no mundo árabe, lá tava em Dubai, em 2014. Falei, cara, tô aqui e tal. Se por um acaso houver qualquer mudança no Vasco, dá um toque no Eurico. Aí o Romário fez isso. O Romário deu um toque no Eurico e aí começou. Né? Quando o time começou a... Tu tem dedo do Romário, eu não sabia. Foi um toque que o Romário foi, na realidade, essa foi a grande realidade que aconteceu, né? Eu dei um toque no Romário conversou lá com o Eurico Miranda e ele esperou, naturalmente, foi justamente na saída do Celso Roth, foi nesse momento. E aí o Romário comentou, porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba caindo no esquecimento. Então, como eu estava fora, fiquei um tempo, 2014, basicamente, eu não trabalhei no primeiro semestre, fui trabalhar já no Aluácel, a coisa não aconteceu, saí de lá em outubro e vim para cá esperando uma oportunidade. Em 2015, quando aconteceu, foi justamente assumir o Vasco no dia do meu aniversário, dia 17 de agosto. Né, o Vasco estava com 13 pontos, era o último colocado. O Vasco, se eu não me engano, estava 6 pontos atrás do penúltimo colocado. A gente estava numa situação bem delicada. Um ambiente bem complicado, o Eurico conversou comigo, inclusive, mas o que aconteceu foi isso. E aí o Eurico tomou a decisão, falou com o Zé Luiz, que era o vice-presidente, falou com o Cláudio Guadanho, que era o meu empresário na época, nós fizemos uma reunião na casa do Zé Luiz, e aí nós definimos ali. Só que o Eurico falou, ó, eu quero você e o Zinho, como eu falei no outro podcast, né? Então eu quero você e o Zinho, porque para mim é importante vocês dois, né? Além de arrebentar o outro lado lá, os nossos adversários, né? A gente acredita muito que vocês dois juntos podem fazer um grande trabalho. E foi o que aconteceu, eu fechei sem saber, sem o Zinho, sabia que o Zinho estava na ESPN, viajando e tudo. E deu tudo certo naquele momento, cheguei, como eu falei, no dia do meu aniversário, me apresentando ali, assumindo o Vasco da Gama. E foi um período, assim, um dos períodos mais marcantes da minha vida, porque eu tive tempo para trabalhar, um dos melhores trabalhos que eu tive. Eu fiquei no Vasco 1 ano e 4 meses, nós quase livramos o Vasco da Série B. A gente tinha realmente concorrente, até mesmo o último jogo que a gente fez foi contra o Coritiba, que se a gente ganha do Coritiba, o Coritiba desceria e a gente permaneceria na primeira divisão. A gente teve um empate lá, um jogo difícil, campo pesadíssimo, o campo muito pesado. E além disso, né, a gente não tinha o VAR, porque sinceramente a gente estava assim, a gente sabe que a arbitragem tem os seus erros, a gente não pode ficar culpando o tempo todo, dizendo que houve esquema, mas assim, houveram erros ali absurdos contra o Vasco da Gama. Contra a Chapecoense, teve um lance, foi assim... Da mão na bola? Não, todo mundo viu, apenas o árbitro não viu. O quarto árbitro viu, o Bandeira viu, o árbitro de linha, quer dizer, só ele que não viu e não quis dar. Então a gente via claramente, na época, eu não posso nem julgar, até mesmo porque a pessoa não está mais aqui, ela faleceu, mas ele era o vice-presidente da CBF, um dos vice-presidentes da CBF, mas as coisas que estavam acontecendo, principalmente jogando contra equipes catarinense, era bem complicado. Tanto contra o Avaí quanto contra a Chapecoense, a gente teve erros assim, absurdos da arbitragem que prejudicou o Vasco, que a gente poderia ter ganho do Avaí, por exemplo, aqui no Maracanã, claro, um pênalti claro que ele não deu, era a expulsão do Marquinhos, que hoje é um diretor lá do Avaí, e além desse lance contra a Chapecoense, que foi assim, absurda, né?